Bom, então vamos lá para nossas perguntas aqui. Então a primeira pergunta que me fizeram é: por que não escolher os FIs pelo maior dividend yield, né? Deixa eu aceitar alguém aqui que está entrando. Nosso amigo Joanes Val, as perguntas dele estão lá no final. Vai ter que aguardar até o final da live. Tá de castigo. Bom, então a primeira pergunta é: por que não escolher os fundos de investimento imobiliário pelo maior dividend yield, né? Primeira coisa, você tem que ver seu perfil, como estava conversando aqui com o nosso colega antes. Se você escolhe pelo maior dividend yield, você está provavelmente escolhendo simplesmente pelo maior risco, né? E pode ser pior, e muito pior. Por exemplo, pode estar pegando um fundo que não paga tudo aquilo, você está pegando só porque ele gerou uma renda não recorrente. Por exemplo, o fundo vendeu um imóvel e está amortizando. Aí você olha o dividend yield ali, tanto faz no mês ou anual, está lá em cima. E você compra um fundo que não está pagando aquilo. E você não sabe nem o risco que está correndo nele. Mas o pior dos casos é o último, quando o fundo está amortizando totalmente. Um colega meu me ligou, ele estava comprando o KNRE, ele se vangloriando que comprou o fundo com 20% abaixo do preço que ele tinha visto. E aí eu botei a mão na cabeça e fui olhar lá o patrimônio líquido e tinha pago 80% acima do patrimônio líquido. O fundo está terminando, esse gráfico aí de baixo, né, do patrimônio líquido dele sendo amortizado, o fundo está vendendo o que ele tem de patrimônio e está pagando. Mais alguém aqui? Yolanda. Seja bem-vindo, Yolanda. Aí o Boa fundo. noite. Boa noite, Yolanda. Aí o fundo estava amortizando os valores e ele achou que tinha feito um grande negócio que ele comprou por um preço muito abaixo do que ele tinha visto antes. Na realidade, ele estava comprando por um preço muito acima do valor patrimonial. Se ele lesse qualquer relatório desse fundo, ele ia ver sair uma tarja vermelha, os caras botavam grande. Cuidado, não compre as cotas, estão caros, nós estamos acabando com o fundo. Né? E ele achou que estava fazendo um grande negócio. Então, muito cuidado, não escolham fundos pelo dividend yield. Né? Quem assistiu aquela minha primeira aula no grupo aqui Sinergia, eu mostrei lá que a primeira coisa é analisar os ativos são bons, então você registra lá, passou no seu critério, e no final é que você vai olhar o prêmio, se o prêmio compensa o risco. Tá? Então, vamos lá. Segunda pergunta aqui que me fizeram. Todo mês eu vejo os FOFs tendo parte da renda gerada por ganho de capital. Eu consigo copiar o que eles fazem? É uma boa pergunta, né? Mas primeiro, para você copiar alguma coisa, você tem que entender como é que os FOFs fazem dinheiro, como é que eles fazem ganho de capital, né? Então, se você for analisar os FOFs que têm gestão ativa, né? O que eles fazem? Eles normalmente compram. Opa, tem mais gente entrando aqui. Se você for analisar os FOFs, como é que eles fazem dinheiro? Primeiro, eles normalmente compram fundos pela instrução CVM 476, que é uma instrução para profissional, é um grupo restrito, então normalmente o valor do preço está abaixo do valor de mercado, então aí já enxerga uma oportunidade de ganho. Segunda coisa, eles fazem uma carteira bem diversificada. É muito difícil você pegar um FOF de gestão ativa que tenha menos de 25 papéis. Eles têm normalmente de 25 a 35 ativos diferentes. E assim que eles enxergam um deles dando um bom ganho de capital, eles vão vendendo, desovando o mercado. Então, essa primeira parte dá para copiar mais ou menos. Se você tem já uma série de ativos, né, volta e meia os ativos vão fazer emissão e você consegue entrar pela CVM 476 ou 400, tanto faz, comprando esse valor abaixo do que está no valor do mercado. Se você fizer uma carteira diversificada, você também consegue ter essa oportunidade. A questão é saber escolher como os profissionais fazem. Agora, tem duas coisas que vocês não vão fazer. Então, o que eles fazem muito? Operações estruturadas. O que é uma operação estruturada? Operação estruturada é qualquer operação no mercado que envolva pelo menos dois ativos diferentes. Tá? Eles compram tranches dessas operações e tal. E quando eles fazem isso, eles compram com desconto. E só eles, que são investidores profissionais, conseguem fazer isso. E, inclusive, é normal eles participarem desde a montagem da operação. Né? Então, isso aí um investidor comum nunca vai conseguir fazer. Quando eles conseguem montar essas operações, eles normalmente já têm calculado aí a taxa interna de retorno. Então o cara sabe que está comprando com 10% de desconto, 20% de desconto e que vai conseguir vender isso aí ou terminar a operação e receber o dinheiro de volta em 2, 3 anos e tal. Então essa parte não é copiável.
E a outra coisa que eu até estava conversando com um colega aqui antes da aula, são as operações não usuais, né? O HFOF, por exemplo, é mestre em fazer isso. Ele acabou de comprar se juntar ao TBOF, né? Primeiro ele entra no fundo, consegue ter 5% das cotas do fundo. Mais alguém entrando aqui. Consegue ter 5% da cota do fundo, aí ele entra exige uma Assembleia Geral extraordinária com a pauta que ele coloca lá, normalmente para ele virar gestor. Então, assim, no TBOF, por exemplo, ele incorporou o fundo tinha um imóvel AAA, lá em São Paulo, que pelo valor da cota do fundo estava desvalorizado, ele vendeu aquele imóvel, teve um lucro danado, que deu um lucro de R$ 1,21 na operação, que ele vai distribuir ao longo do semestre. Aí, gente entrando aí. Então, assim, os gestores profissionais, eles conseguem enxergar negócios que um investidor comum jamais veria, né? Não tem como a gente, que é um investidor amador, enxergar algo assim, né? Só alguém do mercado. Então, a resposta seria: consegue repetir o que um FOF faz? Consegue apenas em parte, né? Na parte de ganho de capital mais trivial, mas não é fácil você escolher os ativos muito bem escolhidos para realizar esse ganho, tá? Tem que realmente estudar o mercado. Aí essa pergunta que nunca para de se repetir, né? Um fundo de investimento imobiliário pode ou não se endividar, né? Bom, de novo, isso aí eu falei na aula passada, também vou repetir aqui. A Lei 8.668 de 93, ela tem o artigo 12 dela, onde estão escrito o que é vedado ao administrador. Se você olhar o artigo 1, vai ver lá: abrir crédito sobre qualquer modalidade. O que significa isso? O administrador ou o gestor, se tiver gestor no fundo, não pode chegar lá no banco, querer comprar um imóvel que vale 100 milhões e falar: banco, me dá 100 milhões que eu vou lá comprar esse prédio aqui, mesmo que dê o prédio em garantia, porque ele é vedado fazer isso. Ele não pode pegar empréstimo, mas ele pode se endividar? Sim, pode se endividar. Por exemplo, ele pode comprar esse mesmo imóvel de 100 milhões, ele tem 20 milhões no caixa, dá 20 milhões e falar que vai pagar as outras parcelas em 5, 10 anos. E aí realizar novas emissões. Ou ele até mesmo ter o dinheiro em caixa, mas só pagar 20 milhões à vista e parcelar o resto. Enquanto isso, ele aplica o dinheiro que tem e ganha mais um pouquinho. Então ele pode se endividar. O que ele não pode é contrair empréstimo. Então aqui eu dou um exemplo, o RECT 11, né, se vocês olharem, ele tem de ativo 978 milhões e o patrimônio líquido dele é de 632 milhões. Então quando o investidor vê esse balanço, já falou: opa, tem alguma dívida aí. Porque o patrimônio líquido é igual ativo menos passivo. E de onde vem as dívidas? Então a gente olhando o passivo, a gente encontra lá. Ele tem obrigações por aquisição de imóveis de 138 milhões e ainda tem dívidas em CRIs, né, que é a securitização de recebíveis, de 201 milhões. Então, o fundo tem uma dívida bem razoável. Então, outra pergunta: qual a vantagem desses novos índices para os fundos? E como eu sei qual acompanhar? Pô, pergunta hard essa aí, né? Então, bom, qual é a vantagem desses índices? Primeiro, a gente tem que entender por que eles foram criados, né? O IFIX, ele é um índice que a gente fala que ele não é replicável, né? Não dá para a gente criar um fundo de ETF que tenta imitar esse índice e copiar exatamente ele. Por quê? Porque o IFIX, atualmente, ele tem 95 dos papéis dentro dele. Tem papéis que não têm liquidez. Então, se um gestor tem um fundo de 1 bilhão, como é que ele vai ter um percentual em dinheiro para comprar aqueles papéis menores que não têm liquidez? Não tem como. O IFIX percebeu isso, inclusive já aumentou um pouquinho o sarrafo dele. Só 85% dos fundos é que vão entrar agora para dentro dele. Então já melhorou, mas mesmo assim, o que eu acho que o IFIX vai fazer é que pouco a pouco ele vai aumentando esse sarrafo aí até ele ser replicável. As corretoras e bancos perceberam isso aí, eles criaram outros fundos, né? A Suno criou o Suno 30, com 30 títulos lá, com os critérios dele para entrada e saída. O Banco Inter criou o dele. A XP criou vários índices lá, até por segmento e tal. Qual é a ideia desses caras? É criar índices que virem padrão de mercado e que o pessoal queira montar um ETF. Quando ele montar um ETF, ele vai ter que pagar. Por exemplo, se pegar o da Suno, tem que pagar para a Suno para poder usar aquele índice lá. Então é assim que eles querem ganhar mercado no futuro. Uma exceção aí, o Banco Inter, né? O Banco Inter criou um fundo dele e criou o índice dele
e já criou um fundo que replica aquele índice. Então ela mesma está usando o índice que ela criou, que é interessante, né? A outra coisa interessante é que os ETFs têm normalmente uma taxa de administração muito baixa, e com isso vai pressionar o resto do mercado a baixar suas taxas, né? A gente tem que ficar de olho nisso aí. Bom, o ETF vai pagar rendimento mensal? Provavelmente não, né? Não sei como é que vão montar esses novos fundos, depende da regra quando criar. Mas a grande vantagem do fundo de investimento imobiliário é justamente esse fluxo de renda mensal para o investidor, principalmente quando se aposenta, né? Mais alguém entrando aqui. Espera aí um pouquinho. Então, assim, uma das grandes vantagens do fundo de investimento imobiliário é essa renda mensal, né? Os ETFs não costumam pagar esses dividendos, né? Mas a gente vai ter que ver, vai depender. Aí, assim, a última pergunta dele é como é que eu sei qual acompanhar? Bom, a gente não tem bola de cristal, né? Não sei, só o futuro vai dizer. A gente vai ter que esperar uns 3 anos, né, desses índices se consolidarem para ver qual que vai sair melhor aí e vai acabar virando um padrão de mercado. Eu acho que, muito provavelmente, um desses índices aí vai virar padrão de mercado. Porque o IFIX vai demorar muito para ele ir tirando fundos de dentro dele até chegar num padrão que seja replicável. Bom, próxima pergunta. O que você acha da lei que permitirá fundo de investimento imobiliário pegar empréstimo? Bom, eu pesquisei isso aqui, eu não sei de onde as pessoas tirou isso aí. Quer dizer, até que não botei o nome das pessoas aqui para ninguém se sentir constrangido, né? Mas eu não encontrei essa lei, não sei de onde ele tirou isso. Mas eu posso falar algumas coisas disso aí. Nos Estados Unidos, não existe diferença entre os REITs e uma empresa qualquer, né? Os REITs são uma empresa, então eles podem pegar empréstimo normalmente. Aí tem mais gente entrando aqui. Então, assim, os REITs lá, eles podem pegar empréstimo, eles agem exatamente como uma empresa e pode se endividar. Não à toa, eles de vez em quando quebram, né? Já um fundo de investimento imobiliário aqui, como a gente viu até pela lei, não pode pegar empréstimo no banco, então eles são muito menos alavancados, né? Bom, para você quebrar isso aí, você teria que fazer uma alteração na lei 8.668 de 93, que quebraria um pouco o espírito dela, né? Qual é a ideia? Você criou uma coisa de renda variável, mas com regras muito restritas que não permite muita alavancagem. Se você dificulta isso, você teoricamente traz uma maior garantia para o investidor. Minha opinião é o seguinte: essa dificuldade traz um problema, porque os fundos se endividam. Qual é o melhor mecanismo deles de criarem dívida? É através de CRIs, pegar o que eles têm de recebíveis e securitizar e vender. Por exemplo, o fundo pega um imóvel lá que vale 100 milhões, ele tem 20 milhões em caixa, paga, e o fundo, vamos dizer que aquele prédio lá está rendendo 1 milhão. Ele pega esse 1 milhão, securitiza ou a metade dele, dá como garantia a outra metade até, e vai pagando isso aí, vai pagando essa dívida. Qual é a vantagem da gente alavancar? Então, vamos colocar um exemplo aqui de valor. A vantagem é que, por exemplo, um fundo que daria 0,5% consegue dar 1% ao mês, se alavancando, porque está usando dinheiro dos outros. Como é que isso funciona? Imagina o seguinte: você tem esse prédio de 100 milhões, né? Aí você tem 20 milhões só para pagar. Então você combina com um cara que você vai pagar 20 milhões à vista. Vamos dizer que esse prédio gera esse caixa de 1 milhão que eu falei. 1 milhão por mês. Ok, de pagamento. Mais gente entrando aqui. Então vamos dizer que esse fundo dê esse caixa aí de 1 milhão. Aí você pega 500 mil para pagar a prazo esse prédio que você está comprando. Então você pegou 500 mil, está pagando, você pode dar até os 500 mil a mais de garantia lá como um fluxo extra. Então você está pagando 500 mil reais por mês e está recebendo a mais 500 mil reais. Reparem que você tinha inicialmente 20 milhões. 1% de 20 milhões, né? Aí gente entrando. Então, 1% de 20 milhões, né? 10% dá 2 milhões, 1% dá 200 mil. E você passou a receber a mais 500 mil reais, que é a sobra que você tinha lá. Então, com 20 milhões, você na prática está recebendo 500 mil por mês. Veja que você endividou o fundo,
mas você passou a receber muito mais por aquele valor que você tinha em caixa, entendeu? Então assim você consegue dar um salto de ganho. O problema é que quando esse salto é muito alto, a queda é braba. Se algo der errado, né, a queda é muito grande. Então assim, a minha opinião é que seria interessante permitir o fundo fazer um certo endividamento que pudesse ser entre 20 a 30% do patrimônio líquido, justamente para permitir esses ganhos aí. Isso não faria, provavelmente o fundo falir, até porque se tudo desse errado, ele pega outro ativo dele, vende e paga a dívida que ele tem. Mas é lógico, isso necessitaria de especialista estudando, não sou eu que vou dizer o qual seria a taxa de pouco risco para um fundo se endividar. Mas acho que é interessante sim permitir. Além do mais, se o banco tivesse, se o banco não, se o fundo tivesse a opção de escolher um banco ou fazer a securitização, ele tem concorrência, ele pode pegar uma dívida menor. Esse é outro ponto interessante. Então, desamarrar um pouquinho a lei, na minha opinião, seria benéfico para o mercado e para o fundo. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Lê alguém? O fundo de investimento imobiliário pode pedir para o cotista colocar dinheiro do bolso se o fundo ficar inadimplente? Bom, em geral não, é prática. Peraí, que tem mais alguém entrando aqui. Em geral não, é praticamente impossível que isso ocorra, mas eu já vi gestores falando no limite, sim, pode ocorrer, mas é uma situação tão exceção que a gente não tem nem que considerar. Então, assim, a resposta crua seria não. O fundo não pode pedir para o cotista botar dinheiro se ele ficar inadimplente. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que emitir novas cotas. Normalmente o patrimônio, a cota vai ser muito abaixo do patrimônio líquido, se estiver endividado a ponto da inadimplência, né? E esses cotistas que quiserem correr esse risco vão botar dinheiro novo lá, ou, quem quiser, né, opcional, e vão ganhar um patrimônio muito maior se eles acharem que vale a pena salvar aquele fundo lá. Se não puder, o fundo vai ser liquidado, o patrimônio dele vai ser dissolvido para pagar aquele negócio. Mas a resposta é que em geral não pode. Eu vi um jurista falando que numa situação muito limite lá, assim, se consegue obrigar, mas é exceção da exceção da exceção da exceção. Então a gente pode considerar que não. Eu achei engraçado. Esse cara me fez duas perguntas muito mal-humorado, tão mal-humorado que eu achei muito engraçado. Eu invisto em ações, isso financia as empresas e o progresso do Brasil. FI não serve para nada. O cara foi tão mal-humorado que ficou engraçado. Deve ter dormido mal, coitado. Bom, primeiro não é verdade, né? Os fundos de investimento imobiliário trabalham até com uma boa parceria com a empresa, né? A empresa, quando ela tem que construir um imóvel, comprar uma laje comercial ou um galpão logístico, ela está gastando dinheiro do banco e imobilizando aquilo ali numa atividade que não é fim dela. Se ela tiver um outro organismo que faça isso para ela e que ela só tenha que alugar, é uma grande vantagem, ela não imobiliza aquele capital. Então, os fundos de investimento imobiliário, para começo de conversa, eles liberam o recurso da empresa para a área fim da empresa. Outra coisa, ele permite a empresa ter imóveis sob medida sem gastar nada. Como é que funciona isso? Muitas vezes você faz um contrato chamado build to suit, que é construído sob medida, que a empresa fala, ó, eu queria um prédio, um galpão logístico que tivesse essa e essa especificação. Aí o fundo vai lá, bota dinheiro dele e constrói e aluga para essa empresa por longo período. Outra grande vantagem. E tem uma terceira vantagem que eu acho crucial, que muitas vezes essa é a única fonte de financiamento de um projeto. Se você for olhar os empréstimos dos bancos, em geral eles não emprestavam de 100 a 50 milhões ou até 100 milhões. A empresa quisesse um financiamento, tem mais gente entrando aí. A empresa quisesse um financiamento baixo nessa faixa, ela não tinha opção. Os fundos de investimento imobiliário passaram a ser uma opção muito interessante para se conseguir esse financiamento baixo, que uma empresa não tinha. Quem leu o relatório trimestral ou anual do Banco Itaú percebeu que nos 2 últimos anos o Itaú vem mudando e passando a fazer esse empréstimo quando ele vê uma garantia boa. Então, empréstimo de 10 milhões, 50 milhões, o Banco Itaú passou a fazer só nos 2 últimos anos, né? Os fundos existem aí desde 93, a princípio. Então,
Inclusive, agora a gente vai ter até uma concorrência. O Banco Itaú, os grandes bancos vão entrar na seara aí dos fundos de investimento imobiliário. Vai ser grande vantagem para as empresas. Então, não é verdade que os fundos de investimento imobiliário não servem para nada, servem para muita coisa. Pergunta, por que eu investiria é do mesmo cara, viu? Por que eu investiria em um fundo de investimento imobiliário se a ação me dá dividendos crescentes? Convença-me. Aí eu só escrevi para ele, experimente se aposentar, né? Qual é a grande questão aqui? Realmente, se você pegar uma empresa vaca leiteira lá, ela for boa, ela tende a ter dividendos crescentes, se você escolheu bem. Se você escolheu bem, né? Mas o que acontece? Vamos supor que uma dessas vacas leiteiras se chama Banco Itaú, considerado aí uma das melhores empresas para a gente receber dinheiro. O que aconteceu com o Banco Itaú esse ano? O governo baixou uma norma lá proibindo pagar dividendos durante a crise. Se o cara dependesse desse dinheiro aí para a aposentadoria dele, estava lascado, né? Os fundos de investimento imobiliário, por outro lado, eles pagam aquele fluxo mensal que tende no longo prazo a ser menos que as ações, porque corre muito menos risco, é lógico, tem que ser menor, senão todo mundo investiria em fundo de investimento imobiliário. Mas ele tem a lógica dele, que é esse fluxo de caixa constante mensal, que é muito importante. Então, meu amigo nervoso aí, está respondido aí. Aí alguém me perguntou, o que é SPE, né? A Sociedade de Propósito Específico. Então, bom, a sociedade de propósito específico ela é criada normalmente quando você faz a securitização de um recebível, né? Expliquei para vocês o que é um recebível. Então, alguém tem um fluxo de dinheiro para receber no futuro, ele quer securitizar, quer dizer, quer receber no presente esse dinheiro à vista, ele vai ter que dar algum desconto do total que ele vai receber para outra pessoa pegar esse crédito aqui de risco ao longo dos anos e aceitar ficar no lugar dele. Então ele dá um desconto. Então ele vai formar uma parceria. Essa parceria normalmente é definida por essa sociedade de propósito específico. Vem lá nessa sociedade escrito quais são os acordos que eles fizeram entre tomador de crédito e quem está cedendo. Ele normalmente tem um prazo para terminar e tem as garantias lá firmadas nessa sociedade. Normalmente essa garantia é uma alienação fiduciária. Então, se tudo der errado, o fundo de investimento imobiliário vai lá e pega o imóvel e vende, tá? Então, para isso que serve uma sociedade de propósito específico. É possível alugar cotas de fundo de investimento imobiliário? Não, não é possível. O que está acontecendo é só que a B3 está fazendo um estudo sobre isso, mas não tem nenhuma opinião, né, a favor nem contra, se isso vai ter no futuro. Por enquanto, não. A lei proíbe. Não sei investir em fundos de papel, então só compro high grade. Eles são mesmo mais seguros e são todos iguais? Bom, sim, eles são na média mais seguros porque eles têm o que a gente chama de maior sobre colateral. Colateral é garantia, né? Então eles têm maiores garantias que os fundos que são high yield que buscam mais renda, né? Eles exigem mais garantias, eles têm umas taxas menores, normalmente tem um negócio que chama cota sênior dentro dele, que se começar certa inadimplência primeiro ele pagar as cotas subordinadas que tem um ganho maior e no final só que vai atingir essas cotas sênior. Então sim, eles têm maior garantia, mas não são nem de perto todos iguais, né? Aí ontem eu apresentei dois fundos high grade, né? O HGCR e o RBRR, né? Então, para começar, o fundo HGCR aceita graus até B-, né? E é um high grade. Já o fundo da RBR, que é o RBRR, só aceita nota A, mas no HGCR ele contrata empresas terceirizadas, especialistas, para dar o grau. Já no RBR, ele mesmo faz essa avaliação. No início eu achei isso muito estranho, eu conversei bastante com o gestor, acabei me convencendo que a avaliação da RBR é bem melhor do que a das contratadas. A RBR ela divide análise em garantia, fluxo, empresa e governante. Então analisa a garantia da empresa, a liquidez daquela garantia que ela está dando, etc. O fluxo, esses dois lados têm 35% da avaliação dela, e no final ela avalia a empresa, qual é a gestão, qual é o balanço dela, se está tudo ok, e a governança. Somando tudo isso, ela dá a nota, se a nota for A, é que ela aceita para esse fundo dela. Senão ela tem um fundo que é o RBRY, que pode pegar
esse crédito aí. Então, assim, os critérios são muito diferentes. Entrou mais alguém aqui. Então, assim, os critérios são realmente bem diferentes. Não dá para comparar os fundos high grade. Você tem que estudar caso a caso e ver qual que está adequado ao seu perfil. Li um relatório a palavra vacância financeira. Isso é o mesmo que vacância física? Não. Vamos explicar aqui. Vamos supor que você tem um prédio que tem 4 imóveis. Tá? Nesse prédio, você tem 2 apartamentos de 3 quartos, que o aluguel dá R$ 3.000, e 2 de 4 quartos, que o aluguel dá R$ 4.000. Se 2 imóveis estiver vazio, independente qual seja, a vacância física é de 2. Porém, se forem 2 imóveis de 4 quartos, a vacância financeira é 8.000. Se forem os 2 de 3 quartos, é de 6.000. Então, a vacância financeira é a razão em relação àquilo que você provavelmente receberia. Tá? A vacância física é dada por unidade. Ambas são importantes. Tá? Vamos dizer que você tenha uma vacância de 4.000, mas é só um imóvel. Então, se você alugar aquele imóvel, você acabou com a sua vacância. Tá? Então, é bom estudar as duas coisas, tanto a vacância física quanto a financeira. Não invisto em fundo de shopping, para mim vai ocorrer o mesmo que ocorreu nos Estados Unidos. Vão todos falir no médio prazo. O que você acha? Bom, eu acho que eu discordo totalmente do que você acha. Os fundos de shopping têm histórico de rendimentos crescentes, então ele é um investimento interessante, muito superior ao dos lajes. Por que isso ocorre? Porque os fundos de shopping, eles têm as lojas, elas vivem do lucro de venda, enquanto que um imóvel é só o aluguel, uma renda que não tem valor para a empresa, entre aspas, né? O local pode ser valioso, mas ele não gera lucro para a empresa nesse sentido. Então, o fundo de shopping ele tem condições de, ao longo do tempo, aumentar mais o aluguel do que um escritório comercial. Tá? Então, acho sim muito importante investir em shopping. E está mal no momento. Então, é importante entender como é que o shopping ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro principalmente de 4 formas. Quais são essas 4 formas? Ele tem um aluguel mínimo ou uma participação no lucro, o que for maior. Tá? Se a participação no lucro não der o valor do aluguel mínimo, ele recebe o aluguel mínimo. Se a participação no lucro der um valor que supere o aluguel mínimo, ele paga a participação no lucro. Além disso, eles ganham muito dinheiro com estacionamento e propaganda. Tá? Então, vem daí o dinheiro. A realidade americana ela é bem diferente da brasileira. Longe dos centros principais, normalmente a maioria dos shoppings americanos fica em periferias, até porque normalmente o americano trabalha no centro, mas vive em condomínios isolados, né? E ele pouco ganha em serviço. Então vamos dar uma olhadinha aqui numa pesquisa que eu fiz rapidamente, né? Nos Estados Unidos, o shopping ele representa 70% da venda do varejo nos Estados Unidos, contra 20% do e-commerce. Ou seja, não tem muito espaço aí para crescimento. Com a subida da Amazon, a gente vê que ele está quebrando o shopping, porque só tem essa forma praticamente de conquistar mercado. Sobrou muito pouco aí fora, só 10% do mercado americano. E no Brasil, como é que é? O shopping representa 20% do varejo e 6% do e-commerce. Tá? Esse dado é de 2019, tá? Fechamento 2019. A grande maioria das vendas nos Estados Unidos é de roupa, shopping que vende roupa, tá? Enquanto que no Brasil é bem diversificado, o que dá maior segurança. Os shoppings nos Estados Unidos, como eu falei, ficam a maioria na periferia, no Brasil é no centro da cidade. 55% dos shoppings americanos atende até 50 mil pessoas. Aqui é um padrão baixo. No Brasil, a gente só 10% dos nossos shoppings tem até 50 mil pessoas, principalmente nas capitais pequenininhas. Tá? O serviço de entretenimento em shopping americano representa só 6% do faturamento médio no mercado deles. Aqui, serviço de entretenimento é 36%. Então, a pessoa vai para o shopping para ver um filme, para ir a um banco, pagar uma conta, etc. Nos Estados Unidos, você tem grandes redes e pouca concorrência. Pô, os Estados Unidos tem pouca concorrência? Pois é. Os Estados Unidos tem o seguinte no shopping. De vez em quando você tem uma grande rede que ela é dona de 5, 6, 20 marcas famosas. E ela vai lá sendo um único contrato para botar todas essas marcas no shopping. Então é um único contrato de vez em quando e ele bota todas essas lojas lá no shopping. Então normalmente o shopping americano ele tem até 50 contratos. Aqui no Brasil ele tem 200 contratos. Então no Brasil é pulverizado. Você tem lojinhas
mínimas de pessoas pequenas aí, pessoal de classe média que montou uma loja lá no shopping. Lá nos Estados Unidos a gente vê um domínio da Amazon que vai destruindo todo mundo, que ela entrega o produto até o dia seguinte, né? Enquanto no Brasil aqui a gente vê uma pequena integração, um início de integração loja com e-commerce, né? Então existe uma certa sinergia, né? Para combinar até com o nome do grupo aí do nosso amigo Mário Jorge. Então, quando uma loja vende na internet e entrega no shopping, a venda conta para a loja do shopping? Cara, isso aí não é nem uma pergunta hard, isso aí é uma pergunta Chuck Norris, né? Bom, óbvio que eu não sei a resposta disso, eu tive que entrar em contato com o pessoal. O HGBS me respondeu, ele falou e me mostrou a cláusula lá no contrato. A loja é obrigada, quando ela entrega o produto, a faturar em nome dela. Então, mesmo que você compre na internet, teoricamente, quando você entrega na loja do shopping, essa loja tem que faturar aquilo lá. Eu estudo FOFs e não consigo ver a diferença. Quando comparo as carteiras dos FOFs, não sei dizer qual o melhor. Bom, estudar FOF no início realmente é difícil, né? Então, a primeira coisa é a seguinte: estude FOF, você começa entendendo a estratégia do gestor, né? Depois você olha o histórico de aplicação na carteira e vê se bate com a estratégia. A gente até no grupo fez uma apresentação do HGFF que era uma bagunça. O fundo estava totalmente perdido. E há fundos como o HFOF que ainda fazem operações não usuais, que dificulta mais ainda a compreensão, né? Mas vamos tentar simplificar aqui as coisas. Como é que eu começo estudando um FOF? Eu começo pela estratégia. A gente vê que tem estratégia de tudo quanto é tipo. Você tem que ver aquela que encaixa mais o seu perfil. Então, por exemplo, o BCFF ele investe em renda 44%, investe em ganho de capital 56% do patrimônio líquido dele, ou seja, mais ou menos um meio a meio aí. Quanto maior o percentual em ganho de capital, maior o risco do fundo. Então o BCFF é um fundo relativamente conservador. Aí a gente vai olhar o HFOF aqui. O HFOF ele tem 51% dele para renda e ele tem 19% só para ganho de capital, mas ele tem um 30% ali que ele pode usar tanto para ganho quanto para renda. E como eu já falei aí, ele faz coisas não usuais para ganhar dinheiro. Então é um fundo que, se você analisar pouco além da estratégia, que você tem que ultrapassar isso, ele é um fundo de mais risco, bem mais risco que o BCFF. Ele se compara mais ao MGFF. O que o MGFF tem? Ele tem o contrário, é um fundo de alto risco. Então ele investe aí, no momento estava 59% da carteira dele para ganho de capital, mas ele costuma ter uma faixa em torno de 70%, tá? Ele tem 33% em renda e no momento tinha 6% em caixa aí. Tá? Então é um fundo que ele tenta fazer ganho de capital o tempo inteiro, né? Esse momento que eu capturei, que é do último relatório, ele tinha vendido uma série de fundos dele, porque ele comprou na época da crise, em março, abril, fez muito dinheiro, vendeu, por isso que está um pouco abaixo da média dele. Mas se vocês forem olhar no longo prazo, varia entre 65% a 75% da estratégia dele em ganho de capital. Então você nota, se você comparar o BCFF, que ele é um fundo de maior risco. Então, se eu vou investir num outro, eu já sei que eu tenho que exigir um retorno maior no MGFF do que no BCFF, se não investir no BCFF. Tá? Então, comece por aí, olhando a estratégia. Se a gente olhar os resultados do MGFF, por exemplo, o que está em cinza aí é o ganho de capital. Então, a gente vê que o fundo, tirando o início dele aí, esse valor é trimestral, tá? Um acumulado trimestral, você vê que o fundo opera com grande parte dele gerando ganho de capital, muitas vezes superando de longe a renda, né? Apesar da renda dele de vez em quando chegar a valores como estão agora, em 33%, ele volta e meia bate, porque ele quer sempre ganhar dinheiro em ganho de capital. Como é que ele faz isso? Daquele jeito que eu já expliquei lá. Ele investe pela instrução CVM 476, compra descontado, vende a preço mais caro no mercado secundário. Existe algum método para precificar um FI? Como saber se um FI está barato ou muito além do seu preço real? A pergunta é bem elementar, mas carrega essa dúvida. Bom, não é tão elementar assim não, meu caro. Na realidade é o seguinte, como é que eu olho, todo mundo olha em geral?
olhando realmente o valor patrimonial por cota, né. Então você divide o preço sobre o valor patrimonial por cota e você vê se está caro ou barato. O professor Arthur costuma dizer o seguinte: se tiver 10% abaixo do preço ou 10% acima, está no preço. Porque existe uma certa subjetividade quando você vai avaliar um imóvel, né. Eu considero mais ou menos por aí também, eu dou um pouquinho mais de desconto, 15% aí, mas é por aí. Se tiver nessa faixa, tem gente entrando agora, só dar o ok aqui. Se tiver nessa faixa de 10% para baixo, 10% para cima, você pode considerar que sim, ele está no preço, tá. Então, o que que eu uso é realmente o valor patrimonial por cota. Como saber se um fundo está barato ou muito além do preço? É isso, a pergunta é bem elementar. Então, a outra pergunta dele é: o que seria um bom dividend yield para um FI? Às vezes acho que os dividend yields dos meus papéis são muito baixos. Olha, primeiro assim, você não pode comparar a carteira de uma pessoa com outra, como a gente já fez entre a gente quando conversou. Na realidade é o seguinte, depende do seu perfil que você está comprando. Se você compra um fundo que ele é conservador, que ele é muito seguro, como um HGLG, por exemplo, ele vai dar aí em torno de 0,5%. Então, fundos que são mais seguros, eles vão dar de 0,40, 0,55, não vai sair muito dessa faixa. Aí se você pega um grau intermediário aí de segurança, você vai conseguir faixas aí de 0,55 a 0,65. Se você compra fundos de papéis mais arriscados, você consegue uma faixa até maior. Ou um fundo de desenvolvimento paga, por exemplo, um Tegar de vez em quando paga um valor não recorrente enorme no ano, que acaba dando um dividend yield dele anual bem grande, mas é um fundo que tem risco, porque ele investe muito em desenvolvimento. Então o que você tem que ver é o que você está comprando está na faixa correta. O que, que eu recomendo fazer? Como é que você melhora aí? Vamos supor que eu seja muito conservador, só quero investir em coisas muito seguras. Mas aí eu avalio 15, 16, 17, 20 fundos conservadores que passam no meu critério e anoto. A cada mês lá eu vejo qual que está me pagando melhor. Teoricamente, esses 20 fundos me atendem. Então eu vou comprando aquele que está com um preço mais descontado no momento. E assim eu consigo elevar um pouco o meu dividend yield sem correr mais risco. Entende? Então é por aí. Você tem que ver o seu perfil, se está adequado. E agora que eu estou vendo, eu estou falando da pergunta seguinte, vocês estão vendo a pergunta anterior, né? Estava vendo a 18 aqui na minha tela, vocês estavam vendo 17. Desculpa. Bom, então assim, você tem que ver se está adequado ou não aquilo que aquilo para o seu perfil. Estando adequado, você tem que rastrear uma série de fundos que adequam a seu perfil. E aí você vai comprar, tendo esse leque de opções, aquele que esteja pagando o melhor dividend yield no momento. Então assim você vai com o tempo melhorando seu dividend yield. Com certeza, assim, durante um ano, você vai encontrar 3, 4 oportunidades muito boas que vão melhorar quanto você está ganhando. 19 aqui, os FOFs são uma boa opção. Há algum índice de FOF? Não que eu saiba, que eu me lembre, não criaram nenhum índice FOF, até porque FOF é fundo de fundo. Inclusive a Suno fez questão de destacar que no Suno 30 não entra fundo de fundos. Porque os fundos de fundos é como você aplicar, como você querer que o Ibovespa reflita esteja dentro dele um fundo de ações e não a própria ação, entendeu? Então, assim, primeiro, não respondi a primeira pergunta, os FOFs são uma boa opção? Sim, os FOFs ficaram com essa má fama por dois motivos, né? Eles tinham uma cobrança de taxa em duplicidade e no início os fundos tinham uma gestão passiva apenas, então não compensava essa taxa em duplicidade, isso mudou. Então, com a entrada de mais fundo no mercado, a situação mudou e a concorrência fez os fundos se mexerem. Então, hoje, na minha avaliação, tem bons fundos de fundos, mas com certeza eles são, como eu mostrei ali, fundos que correm um risco maior para dar um ganho melhor e compensar essa gestão aí, que, na minha opinião, fundo de fundo só deveria ter gestão ativa. Eu não deveria ter medo de investir em fundos de investimento por causa do home office? Bom, eu responder o que eu acho seria só achismo, né? Então vamos recorrer aí aos profissionais de mercado. Eu fui atrás do relatório da Build, né? Peguei aqui o estudo deles, o último está excelente, recomenda de graça lá o relatório.
Então o que que eles fazem? Avaliam a taxa de vacância classe A, eles têm a classe A e classe B também lá. Peguei a classe A porque a maioria dos fundos investe em imóvel classe A. Isso aqui reflete mais o que acontece no mercado de fundo de investimento imobiliário. Então o que que eles olharam lá? O Covid, aquela perninha final que sobe lá, ele provocou uma subida da vacância sim. Então subiu de 6,5 para 8,5 aí. Então a pessoa pode dizer, então será que isso é home office? Não é? Como é que tá? A empresa quebrou? Então fui avaliar melhor esse negócio. Essa subida, eles também fizeram um teste, como é que seria sem a pandemia. Como é que eles fizeram? Eles explicam lá os critérios dele, mas basicamente eles pegaram 8 semestres anteriores e replicaram a subida da vacância, a sazonalidade do mercado para o futuro. E essa replicação deu 6,7%, ou seja, iria aumentar a vacância, mesmo que não houvesse Covid. E o principal motivo que eles mostram lá é porque você aumentou a oferta de imóveis nesse momento. Então coincidiu o aumento na entrada de oferta de imóvel AAA com a Covid. Então, em vez da vacância estar em 6,5%, como a gente viu aqui, ela subiu para 8,5%. Então, essa diferença, desculpa, de 6,7 para 8,5 é em grande parte por causa do Covid. Aqui eles mostram a evolução da absorção líquida no mercado. O que significa isso? Quando essa barra está para cima, significa que o mercado aumentou a aquisição, a absorção de imóveis no mercado, ou seja, a vacância lá diminuiu. Quando a barrinha está para baixo, é que o mercado liberou mais vagas. Então vejo que raramente ocorre essa liberação, mas ocorreu agora. Né? Ocorreu agora. Só que é uma vacância, o mercado de AAA nessa região é de 4 milhões de metros quadrados. E quanto que aumentou? 16 mil metros quadrados. Muito pouquinho, mas aumentou. Né? Aí eles foram estudar com mais detalhe esse aumento. Inclusive ele fala que o jornal o Globo, todas as empresas ligavam para ele e falavam, você tem exemplo de empresa que saíram do escritório? Ele falou, tem essa, mas também tem essas aqui que entraram. E o pessoal não queria ver o que entrou, queria ver só o que saiu. Então o que eles mostravam esse aumento aí de vacância de 47 mil metros quadrados, mas não mostravam o ganho do outro lado de 31 mil. Então na verdade deu só 16 mil de diferença. Eles estudaram dentro desses quadros aí o que, que aconteceu. Então, reparem olhando o quadro aí só da direita, que eles tiveram devolução 23%. Então tem que se analisar essa devolução. Devolução porque a empresa quebrou ou devolução porque está fazendo home office. Então eles verificaram que apenas um pequeno percentual aí é de home office. Agora 60% desses 16 mil metros quadrados no final das contas, esses 47 mil metros quadrados, a empresa reduziu o que ela ocupava. Por outro lado, no outro lado da bola aí, a gente teve que 80% aumentou o quanto ela ocupava. Então essa diferença aí pequena, né, em parte é por causa do home office. O cinza do gráfico de bola do lado direito é a troca com expansão, então na verdade essa diminuição não ocorreu aumento, tá? E o que mais é interessante olhar aqui? O laranja, o amarelo aí, meio amarelo, quase laranja, é a troca com redução. Também tem que se analisar esse percentual. No final das contas, eles constataram que o home office atingiu a ocupação lá, mas num percentual bem pequeno. A gente está falando de 16 mil metros quadrados em 4 milhões de espaços possíveis. E desses 16 mil metros quadrados de diminuição, apenas um pequeno percentual não, um percentual razoável disso ocorreu por causa do home office. Né? Mas em virtude do total é muito pouco para se dizer. A questão que a gente tem que ver para o futuro é, isso vai se consolidar ou as empresas vão voltar? Né? A minha avaliação é que assim, a gente não passa a cultura de uma empresa por escrito, falado só. Né? Ninguém chega numa empresa, lê, isso aqui é como a empresa se comporta, eu vou ler e agora eu sei como agir. A gente faz por mimetismo, a gente olha como é que o colega faz o trabalho dele e tal, não sei o quê, e vai replicando isso aí, que vira, no final das contas, a cultura da empresa. Então a cultura da empresa não está escrito. Né? A gente não faz aquilo que está escrito. Então eu acho que é muito difícil em home office a gente passar essa cultura da empresa. A empresa ainda vai precisar dos escritórios, das lajes comerciais dele.
Então, assim, somado ao que eu observei no estudo, a gente está em plena crise e o efeito foi bem pequeno, eu acho que a gente pode ter uma evolução do home office, mas por enquanto não está claro e o efeito é bem pequeno, é mais falado do que presenciado, né. E o resto, na minha opinião, é achismo aí. Então, termina aqui, vou abrir aí para pergunta para quem quiser fazer. Vamos lá, para umas perguntas, deixa eu ver quanto tempo eu falei, né, que eu acho que eu falei para caramba. 8h47. Vamos aí fazer uns 10 minutos aí de pergunta. Quem quiser falar, pode abrir o microfone aí. Alguém quer fazer pergunta? Só que tá com vergonha porque não tem pergunta mesmo. Ô, Alexandre, é o Sim, Rossino. Em relação, acho que o home office aí tem mais um detalhe, né? As empresas que diminuíram o espaço no AAA, ela abre espaço para o flight to quality também, né? Seria uma maneira de as empresas que estão numa laje de menor qualidade migrar para maior qualidade. Tem esse lado aí também que o pessoal não está contando, né? sim, aliás, não falei num negócio que você me lembrou aí bem interessante nesse gráfico deles aqui. O Flight Quality foi um movimento que a gente observou muito, né, em 2016, 2017, principalmente 2017. Se a gente olhar o gráfico deles, aqui, 2017, a gente chegou a uma vacância de quase 25%. Então, os gestores dos AAA nessa época fizeram o seguinte: pô, vamos ter que diminuir preço para diminuir a vacância. Com isso, os preços dos imóveis AAA começaram a ficar parecido com o imóvel B. Então, esse movimento aí que nosso colega falou, Rossini, né? É Rossino. Rossino, desculpa. Rossino Não, que falou. isso, nome diferente, Ó, meu normal, sobrenome pessoal. é Tawil, né? Não tenho moral para falar muito sobre. Todo mundo pergunta como é que escreve esse negócio, né? Ah, Mas enfim. Nessa época a gente viu muito esse efeito, o flight quality, né? Então houve, o AAA baixou o valor e ocorreu esse fenômeno. Só que agora a gente não está vendo tanto isso, não ocorreu ainda queda de preço nos imóveis AAA, né? Até porque eles não estavam com valor muito caro em relação ao B, eles estão com um ágio pequeno. O que o pessoal da Buildings fala, né? Se a vacância tiver em torno de 10%, está num valor de equilíbrio. Acima de 10% é vantagem para o inquilino, abaixo de 10% é vantagem para o proprietário, né? Então, a gente pode usar essa baliza deles aí, que são especialistas no mercado, para a gente entender se o imóvel tende a ficar mais caro ou mais barato. mas acho que, assim, provavelmente, devido à crise, os contratos que serão renovados vão ter reajuste para baixo de preço. Eu creio que vai acontecer isso, né? Porque eu mesmo tenho uns aluguelzinhos aí, o pessoal já está chorando para abaixar o preço e eu tô assim, virou mania isso aí, né? Virou, o pessoal está aproveitando a crise Sim, para lógico. baixar custo. E O que a gente isso tem que tem, verificar é o seguinte, como é que está a vacância na região, né? Uma pesquisa rápida, né, olhando os classificados ali, vendo a região e vendo quantos imóveis tem mais ou menos e quantos estão colocando para aluguel, né? Para a gente ter uma noção se realmente é um momento de baixar o valor ou não. Um colega meu tem um imóvel comercial aqui no sudoeste onde eu moro, né? E ele é uma parte de um parque que tem ali famoso. Ocupa 6 desses imóveis, né? O dele é a região onde está a cozinha. E o dono, quando fechou, exigiu que o aluguel fosse caísse para metade. Eles concederam, o bar estava fechado no início, né? Mas continuam recebendo só metade do valor. assim, acho que a tendência, se não acelerar rápido a economia, vai ser mais ou menos esse caminho aí, né? É provável. Ô, Alexandre, Diga lá. Matheus, Eu não estou vendo não, você só aí, eu só vou pedir para o complementando pessoal com, se identificar. o Matheus, Eu vi, só certo. complementando com um dado aí, né, a respeito da vacância, hoje na Faria Lima está em 3, 4%, né?
Então, isso demonstra que a localização e a qualidade dos imóveis faz toda a diferença. Aproveitando Faria que o Lima é sempre Rossino... Faria Lima, né? Sim. Aproveitando que o Rossino, né? Rossino. Francês, beleza. Falou em relação aos aluguéis, eu não vi nenhuma pergunta a respeito, mas especifica aí para o pessoal a relação do contrato atípico e do típico, né? Para falar um pouquinho da segurança aí dos fundos imobiliários. O Matheus está lembrando aqui para a gente, né? Qual é a diferença de um contrato atípico para o típico, né? O nome típico e atípico vem de estar tipificado na lei ou não, né? Quando o contrato é atípico, ele não está tipificado na lei, mas a gente tem visto que existe uma boa garantia legal sobre eles, né? Os contratos atípicos têm de ser contrato de longo prazo. Normalmente você faz quando você cria o imóvel para o inquilino, que é o build to suit que eu falei, ou quando o contrato é sale and leaseback, quer dizer, o próprio inquilino futuro, ele era antes o dono do imóvel, ele vende para o fundo, mas o fundo, com medo daquele inquilino vender o imóvel e se mandar, ele exige uma certa garantia. Então ele faz um contrato de longo prazo, né? Esse contrato acima de 5 anos são contratos que não estão garantidos na lei. Então por isso chamam contratos atípicos. Mas ele acaba, apesar de não estar garantido na lei, dando maior segurança, porque você tem um contrato de longo prazo e o cara está amarrado a pagar um determinado valor lá. Então, assim, o contrato atípico ele tende a ser mais garantista, principalmente em tempos de crise, do que um contrato típico, que você tem um pequeno, um contrato de 3 a 5 anos. Ô Alexandre, boa noite. Boa noite. Fernando, só estou sem a câmera aqui. Eu só queria saber se dá para fazer uma provocação também, aproveitando aí o novo normal e na questão do home office, se Tem veio para até a ficar o galera loop. aí de estudo comigo aí para responder. O Matheus aí já se manifestou. Então, estender essa discussão para as agências bancárias aí, futuro delas, se o novo normal vai ser talvez uma adaptação dos fundos tipo Rio Bravo, aí já preparando o terreno para virar varejo, enfim. Cabe uma discussão aqui ou é para um outro momento? Não, vamos lá, falar rapidinho. Bom, se você ler os relatórios de novo do Banco Itaú, você vai ver que tem 5 anos já que o Banco Itaú se desfaz de agência, né? Dos grandes aí, só o Santander tem comprado, mas isso porque o Santander tem uma quantidade de agências muito menor que os outros 3 grandes, tá? Para mim não resta dúvida, isso aí não é nem polêmico, os bancos vão se desfazer sim de agências, vão ficar com menos agências, e a tendência é os fundos que começaram como de agência virar fundo de varejo. Inclusive a gente viu aí o Santander tentando aplicar um certo golpe na praça aí, né? Entrou com ação na justiça tentando reduzir o aluguel num contrato atípico. E aí contribui com a fala aí do nosso amigo Matheus. E o Santander perdeu, né? Perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância. O Leandro está atrapalhando aqui, né? E a gente acredita que ele vai desistir da ação. Então, assim, a minha opinião é que os bancos grandes vão se desfazer sim de agências, vão ter menos agências investindo no digital. Outra coisa interessante, você lê no relatório do Banco Itaú, é que ele está demitindo gente, já tem 4 anos seguidos que ele diminui o quadro dele e vem aumentando o quadro de informática. Então, assim, é outro sinal que ele está partindo para transformar o banco em um banco digital, e diminuir a necessidade de gasto com a agência, porque é caro mesmo. A minha Obrigado, conta do cara. Itaú, ela já é digital já, né? Eu fui procurar agência lá e não achei, depois de 10 anos, e a gerente lá falou, sua conta é digital, você acessa a sua gerente só por meio digital, e-mail, telefone e tal. Aí tô assim, até agora. Agora, em relação aos contratos típicos e atípicos, aí o contrato típico tem a revisional, né? Assim, será que na revisional o cara não pode pedir um abate, uma redução no aluguel? Aí eu não sei como funciona, não sei se você sabe Na essas verdade é o seguinte, o revisionais aí, contrato como atípico ele tem um funciona. problema de longo prazo, porque ele tende a ficar ou mais caro que o mercado, ou muito mais barato, né?
E falando de novo, ele tende a ficar ou muito mais caro que o valor de mercado ou muito mais barato. Por que que isso ocorre, né? Porque o contrato normalmente é registrado por um índice inflacionário. Então, por exemplo, se o contrato é registrado IGPM, pelo IGPM por longo prazo, o IGPM está dando 7% ao ano, né? né? Enquanto o IPCA está 1,88, entendeu? Então, imagina que você tem o mesmo valor inicial, um contrato de 10 anos, e um está sendo pelo IGPM e o outro está sendo pelo IPCA. É o caso, inclusive, do Rect agora, que ele tem um imóvel lá na Barra da Tijuca, e esse contrato é pelo IGPM, com a Vivo. O contrato vem em março do ano que vem, né? E por causa do IGPM ficou totalmente fora de mercado. Então eles vão perder aí um grande valor na renovação, fora o fato da força da Vivo sendo o único inquilino no prédio inteiro, né? Então o contrato atípico ele tem esse problema do longo prazo. Mas assim, a negociação é igual ao um contrato típico. Quando chega a revisional, é quem tem mais força no momento. Aproveitando o gancho do Fernando aí, o Alexandre, vou provocar de novo uma pergunta aí. Você comentou no começo lá que você viu oportunidade em relação a FOFs e CRIs, aí, fundos de papel, pelo fato da alta complexidade do assunto e pouco interesse das pessoas em entender. A gente pode pensar numa possível possibilidade em relação a, tá todo mundo devolvendo agências bancárias, mas ninguém está avaliando o ativo em si, que é o imóvel, que normalmente é em localizações centrais ali, como regiões com uma população, com uma grande movimentação de pessoas e tudo mais. Será que não poderia ser até uma possível valorização na venda, se acertar o time aí dessa, percebeu que o preço do ativo em si está. Se eu vendesse o ativo hoje, eu ganharia um lucro bem específico em relação ao que eu vou pagar na cota, por exemplo, né? O que você enxerga disso? Na verdade, a gente está vendo o contrário, né? O que aconteceu com a pandemia, né? Os fundos de agência, como eles têm um dividend yield já alto, esses contratos atípicos aí, né? Isso foi uma jogada dos bancos. Os bancos fizeram um contrato que o aluguel era maior que o aluguel do mercado na época. Por que que eles fizeram isso? Porque eles passando para o fundo, o custo daquele imóvel ainda é menor do que esse aluguel, certo? Eles conseguem com aquele dinheiro ali ganhar mais dinheiro do que eles vão pagar de aluguel, óbvio, né? Eles ganham juros aí de spread alto e tal. Além disso, eles se livrariam no futuro dos imóveis que eles não iam querer, né? Então, o aluguel que o fundo paga, em geral, feito com os bancos, são maior que o valor de mercado. Então, esse é o primeiro cuidado a tomar. A segunda questão é o seguinte: a gente chegou na época da Covid, os fundos de agência estavam desvalorizados, né? Mas como eles estavam pagando dividend yield alto, o pessoal, para se garantir que era um contrato atípico, o que fez? Migrou para os fundos de agência. Então os fundos de agência subiram de preço. Eu nem tenho olhado ultimamente, mas eles estavam com um sobrepreço razoável, mesmo quando o mercado estava em queda. Então assim, estava tudo a xepa na feira, né, aquele desconto danado para você comprar, e os fundos de agência estavam caros, né? Não tem, como estou dizendo, não tenho acompanhado os últimos 15 dias, porque não é uma área que me interessa muito. Mas eles estavam caros em relação ao valor patrimonial. E você entrar num fundo desse pagando mais que o valor patrimonial, com grande chance da agência bancária, do banco se desfazer de algumas agências bancárias, é um risco razoável. Valeria a pena o seguinte: eu estou olhando aqui os fundos de mercado, está 80% do valor patrimonial. Opa, aí você compra. Não é o É que caso. É que a pergunta em si eu acho que eu não formulei bem. Mas, assim, no caso, tipo assim, anunciou que vai devolver todos os imóveis. No caso, isso tende a trazer Tá, você está dizendo nesse desvalorização da momento. cota, entendeu? Entendi. Desvalorizou a cota, mas se eu avaliei aqueles imóveis e acredito que vale mais do que o preço da cota que eu vou pagar hoje, eu vou ter um ganho de capital aí, numa possível locação para o varejo, ou se não, numa possível venda do próprio imóvel, né? Que é, se eu não me engano, o que o fundo de hotel faz lá. Comprou há muito, eu não lembro se é o HT alguma coisa, mas eu acho que a pergunta era mais relacionada nisso, né?
Entendi. Você está dizendo nesse momento. Tudo bem, pô, realmente pode gerar uma oportunidade aí, dependendo da queda e tal. As pessoas tendem a entrar em pânico, né? Pode ser que gere um momento, se acompanhar, talvez valha a pena. Só te digo o seguinte: tome só o seguinte cuidado. Leia os relatórios gerenciais, veja se ele já tem alguém em mente. Por exemplo, a Rio Bravo tem procurado muito as redes de farmácia para tentar ocupar ali. E aquelas redes de lojista de esporte, como a Centauro e tal, eles estão tentando substituir os bancos por essas redes aí. Então, se você conseguir com sucesso fazer essa troca, tudo bem. Seria um cliente de bom porte, apesar que você vai ter uma redução para o valor de mercado, mas seria um cliente de bom porte, uma segurança bem razoável. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Nove dois. Bom, se for uma última pergunta aí, alguém quer fazer uma última pergunta antes da gente encerrar? Ou a gente encerra aqui mesmo? Bom, acho que ninguém quer fazer mais nenhuma pergunta. Pessoal, obrigado aí pela participação, né? Espero ter respondido aí as perguntas do grupo do Mário Jorge. Depois a gente vai caçar aquele cara que fez aquela pergunta Chuck Norris lá, vamos tirar do grupo, né, Mário? Oh, obrigado aí, Alexandre, mais uma vez aí pela sua dedicação aí. Muito bom. Valeu. Pessoal, obrigado aí. Boa noite a todos aí. Agradeço a presença aí do pessoal. Eu vou gravar, depois eu disponibilizo lá no canal para quem não assistiu, assistir, tá? Forte abraço aí, pessoal. Show. Obrigada, Alexandre. Boa noite aí, hein? Parabéns. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado aí, Boa Alexandre. noite. Valeu. Obrigada a todos aí. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.